o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a um episódio de Sem Barbas na Língua, depois de uma ausência dos podcasts normais, não é? Não nos ausentámos para os patronos, mas dos podcasts abertos estivemos ausentes e voltamos porquê? Porque já era hora e porque Portugal está diferente e mudou e vai tudo ficar bem e é um novo amanhã, não é, Hugo Gonçalves? Eu sinto-me um homem novo, os ventos da nova aurora sopram, por acaso aqui faz imenso vento na minha rua e deve ser a novidade, não é? É uma rua bastante liberal, aposto, da freguesia, não é? Sim. E por acaso era uma das coisas que eu queria ter visto e ainda não vi, estava aqui a preparar o podcast e queria ver a minha freguesia e a tua. A minha claramente deve ter tido uma votação da IEL bastante alta, que já tinha, e eu queria fazer uma correlação entre o número de carros topo de gama estacionados em cima de passadeiras e de passeios e o aumento da IEL aqui. Ou seja, quero ver se isso vai... Ou seja, dado que claramente devem ter aumentado a votação, se eu vou começar a ter que lidar com ainda mais carros topo de gama estacionados onde não deviam estar. É possível. Nas eleições anteriores, as 3 freguesias mais ricas foram as 3 freguesias que tiveram uma votação mais alta da IEL. E o Conselho provavelmente também. O Oeiras deve ter sido um dos conselhos onde a IEL teve melhor pois votação. Aí não sei que foi tipo avenidas novas, não é? As zonas mais caras por metro quadrado, na altura tiveram 6% da IEL, quando a IEL teve a nível nacional 1%, mais ou menos. Aqui em Alvalade também deve ser possível, também deve ser altinho, muito batalhada aqui. Também. Na buraca, olha, aposto que a IEL não cheira na buraca. Mas olha, devíamos de ver isso, mas já que estamos a falar de correlações, há que estabelecer aqui o impacto da ausência do nosso podcast durante um mês para o público em geral. Porque é que acontece? Acontece que o Chega tem 12 deputados e há uma maioria absoluta do PS. É isso que acontece quando nós não estamos presentes no debate público, não é? Se nós estivéssemos presentes no debate público, não teria acontecido isto, não é? E por isso vejam uma bem, vejam absoluta do Chega, como é óbvio. Olha, mas então podemos começar exatamente por aí, pelos traços gerais da noite eleitoral. Eu sei que tu já fizeste um pequeno balanço, já vi as tuas considerações nas redes sociais, coincidem em algumas coisas comigo. Eu posso começar só por dizer uma das conclusões a que cheguei, é que a maioria absoluta tem coisas boas e tem coisas más. E estou a dizer isto baseado naquilo que nós já tivemos. Foi importante, por exemplo, para no final dos anos 80, princípio dos anos 90, fazerem-se algumas reformas na altura com o Cavaco. E se tu fores a ver, isto custa-me imenso a dizer, porque tu sabes a repulsa que me causa José Sócrates, mas a verdade é que houve coisas no primeiro mandato dele que funcionaram bem. Não estou a dizer que estejam diretamente ligadas à maioria absoluta, mas dá uma estabilidade para fazer algumas reformas talvez sejam necessárias. Por outro lado, é meio caminho andado para abusos de poder, para haver um déficit democrático, e vamos ver o que é que acontece, porque vem aí muito dinheiro. Pois, e com a bazuca, né? E o PS tem muita família para alimentar. É muita família. E então... Por acaso, dizem que normalmente as famílias de direita é que são famílias numerosas, não é? Opus Dei. Mas é incrível, porque o PS também, não é? Se calhar também são do Opus Dei e nós não sabemos. Há sempre um primo, pá, e são muito junto, parece a máfia, não é? Família acima. Ou aquele Toretto do Fast and Furious, que é Family Comes First. Tá?
E estou-te a ver parado neste momento. Não sei se... Estás-me a ver parado? Se tem a ver já com... E agora? Com a votação. Está muito parado. E a tua internet está um bocado de merda hoje, que estou a ouvir com bué de falhas. Estás frisado, parece o CDS, parece que foste de Cona, como o CDS. A sério? Mas eu estou-te a ver. Agora já estou a ver, mas estiveste frisado durante algum tempo. Peço mas pronto, desde que nos ouçamos é o essencial, não é? Essencial. Essencial. Então, enfim, tens outra questão que é que tem a ver com o déficit democrático, como já se provou tanto com o José Sócrates como com o Cavaco Silva, não é? Que é pode gerar ou seja, claramente vai aumentar o ódio que já existe entre as pessoas que dizem socialismo. Sim. Atenção, eu sei que é socialismo, sim. Mas estou a falar das pessoas que dizem socialismo de uma forma depreciativa e que já existe um ódio enorme, até por essa questão das famílias numerosas que vivem, que precisam de empregos, não é? No aparelho de Estado, e pode dar às margens aí um fôlego ainda maior do que às margens, estou a dizer, da direita, um fôlego ainda maior e criar um ódio ainda maior. E pronto, é isso. Pois, o que eu acho é que não havia grande alternativa, não é? Ou se mudava radicalmente e se fazia uma geringonça de direita, e isso mudava um bocadinho, sendo que essa geringonça de direita teria que ter o apoio do Chega, portanto era assim um bocado estranho, apesar de eu achar que era o melhor que podia acontecer, porque era para as pessoas que votam no Chega, como votam antissistema, perceberem que o Chega é só mais um partido do sistema e que, portanto, não iria mudar nada mesmo com o Chega a fazer governo com o PSD ou a legitimar o governo do PSD. Ou era isso, ou era mais do mesmo, não é? Porque ou tinhas o PS, novamente, com o Bloco de Esquerda e o PCP, que foi o que deu merda agora. E o quê? Iam negociar outra vez? Iam aprovar um orçamento e depois chamavam outra se voltávamos ao mesmo? E eu acho que isto acaba por ser... Eu também não gosto de piada a maiorias absolutas, mas acaba por ser, perante o cenário que estava, ou havia uma mudança à direita, o que também não é mau, não é? Seja um gajo de direita ou de esquerda, tens metade. É bom que a democracia, metade governa em uns, metade governa em outros, os tempos, claro. Não é? E vai alternando. Claro, isso também é democracia. E quando tens uma divisão, é quase 50-50, até podia fazer sentido que assim fosse. Para continuar, ou então fazia-se com a geringonça, que não seria má, com o LIVRE, o PAN e o PS, sendo que o LIVRE e o PAN nunca teriam grande poder para nada, não é? E até porque agora, como se viu, tiveram 2 deputados, não é? Sim, o PAN. E portanto seriam provavelmente comidos, mas pronto, podia ser uma coisa interessante para haver alguma negociação. Acho que nunca deixaria de haver estabilidade, porque acho que o LIVRE e o PAN nunca deixariam cair o governo, porque se calhar não são tão teimosos como o Bloco de Esquerda e o PCP. E portanto acaba por ser um cenário que não era à partida pode não ser o mais favorável, mas até pode ser, e tem uma vantagem, que é vamos ter lá 12 macacos do Chega que não vão fazer nada, a não ser barulho. Não, já lá iremos. O PS tem maioria absoluta e pronto, já então eles vão lá só, quanto mais falarem pior vai ser para eles, acho eu. Já lá iremos. Eu acho que tu falaste aqui da alternância democrática, eu acho que é essencial. Portanto, uma das coisas que eu espero é que o PSD arranje rapidamente um líder decente e competente, porque daqui a 4 anos, eu acho que não é bom para o país o PS continuar no poder. Até te digo mais, com a bazuca que vem aí, com o que é preciso, nem sei se um governo PSD não podia ser mais importante. Também. Não sei. Mas eu odeio os dois, né? Eu estou a falar de cenários, ou seja, isso agora não vale a pena chorar sobre o leite derramado, porque eles tiveram uma maioria absoluta. Estou a dizer, tem que começar já a preparar e arranjar um líder decente que consiga cativar as pessoas não só ao centro, mas à direita, porque essa é outra das grandes conclusões destas eleições, que já vinha numa tendência das últimas, mas que agora se verificou, que a direita está completamente fragmentada. Sim. Fragmentada com a IEL, que é um tipo de uma direita diferente, provavelmente mais urbana, mais sofisticada. Sim, há muita gente que até se considera de esquerda que como é liberal nos costumes, gosta de bons sapatos italianos, sim. Que quer legalizar a cannabis, e depois tens o barulheiro que eles estavam a fazer no discurso, tinham dado na coca todos, de certeza, estavam demasiado excitados. Isso estavam todos, porra, eu ouvi os discursos até o Bloco de Esquerda estava. Até o Bloco de Esquerda estava. E tens o Chega, que eu gostava mesmo de ver, vai ser possível dentro de algum tempo,
o perfil do votante do Chega, porque há uma coisa extraordinária na grande vitória do Chega, que é nacional. Ou seja, não é rural, não é urbana, é nacional. Eles elegeram deputados em 8 distritos, eu não estou enganado. Sim. E foram a terceira força política em muitos distritos onde é impossível eleger mais deputados além do PS e do PSD, como seja Beja ou Évora. Estou mesmo muito curioso para ver qual é que é o perfil. Mais jovem, mais velho, classe social. Isso é uma coisa transversal. É transversal, acho eu. Acho que é. Quando atinges estes valores, já é mais transversal, não é? Quando tinhas 2%, conseguias traçar um perfil mais de nicho, eu acho que assim é mais transversal. Agora, acho que depende. O gajo que vota no Chega, que vive nas zonas mais urbanas, o gajo do Chega que vota nas zonas mais rurais, acho que são completamente diferentes. Acho que nas zonas mais rurais, se calhar é mais aquele voto do descontentamento e de esqueceram-se de nós e de contra o sistema. O gajo urbano que vota no Chega, se calhar o gajo é um bocadinho já resvala ali um bocadinho para o racismo. Não, por exemplo, já tiveram a falar pessoas que vivem no Alentejo que disseram que as grandes votações no Alentejo têm a ver, por exemplo, com os ciganos. Com os ciganos. Sim, pois sim, também é esse caso, sim, no Alentejo. Sim. E finalmente, em termos de apreciações macro, o que é que eu te queria dizer mais? Prova-se uma coisa que eu acho que é óbvia, que é o voto é essencialmente emocional. É emocional, seja a castigar, ou seja, a castigar o Bloco de Esquerda e o PCP, porque as pessoas não queriam uma crise política, não queriam eleições. Eu tive pessoas, amigos meus, um amigo meu escreveu quase frases, agora estava aqui a tentar procurar a frase que ele disse, mas era tipo: toma lá que já almoçaste, estás a ver? Quero ver a cara da Catarina Martins quando for falar em público. Ou seja, já havia um desejo da mesma forma que isso existe no Chega. Ou seja, e até na IEL, que é um desejo de eu odeio o Costa. Não é? Eu ouvi isso também, não é? Existe uma cena de um voto emocional que muitas vezes nem é um voto emocional positivo, não é um voto emocional de esperança, como se calhar havia com o Obama, não é? Sim, eu acho que as pessoas de castigo. Votam pelo carisma. Ou seja, votam porque acham que o Costa parece boa pessoa e é todo ar bonacheirão e simpático. Tanto votam por ele com isso, como votam contra ele por isso, porque não gostam do ar dele, da cara dele. Quem diz ele, diz todos os outros, não é? E quando se fala de falar de ideias, que ainda se falou de algumas ideias, não se falou com profundidade, realmente eu acho que é algo muito difícil de tu fazeres, porque eu falo por mim, eu fui investigar, fui tentar, li alguns programas, fui tentar investigar a questão dos impostos, de uma taxa única, aquela questão dos países de leste estarem à frente ou não. E são assuntos realmente complexos que não são binários, ou seja, tu não podes dizer que se eu meter uma taxa única o país vai se desenvolver economicamente. Não é líquido, ou seja, os modelos económicos não funcionam por uma variável. Até basta, o tipo de população é diferente, os latinos não são iguais aos nórdicos. Claro. O que funciona nos não funciona nos outros. Mas basta tu conseguires colocar um desses assuntos de forma binária. Se tivesses os impostos a 15%, o país avançava. Ou se acabasses com o RSI, o país avançava. O que fosse, seja da esquerda ou da direita. Se tu conseguires meter um desses assuntos e criar a ilusão de que isso muda, não é? Tu já de alguma forma estás a criar tração para o teu partido. Sim. Mas é angustiante, mas ao mesmo tempo eu acho que é inescapável esta ideia de que essencialmente as pessoas votam à superfície, ou seja, votam emocionalmente e à superfície, porque a maioria dos temas essenciais, a não ser coisas como a reforma política, que é claro, é necessário um círculo nacional, já vamos falar disso, há coisas que até podem ser discutidas, ou coisa como tu dizeres, ok, é necessário que a justiça funcione mais depressa, ok, é preciso mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, modelos económicos de desenvolvimento, a maioria das pessoas não estão. Nem eles sabem. Nem os economistas nem economistas sabem. Não, e a questão é, tu estás a dizer que as pessoas votam muito por emoção, votam muito por medo, não é? Eu acho que o voto no PS é um voto do medo. Mas isso é emoção também, não é? Sim. Mas é o voto do medo, da instabilidade. E as pessoas, eu gostava que houvesse uma sondagem, mas eu diria que nem 90% das pessoas não sabe que está a eleger deputados do seu círculo eleitoral. Sim. Não sabem. Tanto que eu vi as pessoas em Lisboa a dizer, vou votar no Tino. Não vais, pá. Com o Tino, para votares no Tino tens de votar no Porto. Sim. Não é lá onde é que é. Tipo, vou votar no Ventura. Se votares no Porto, não estás a votar no Ventura. Exato.
Só se votares em Lisboa. Exatamente. E eu acho que mais de 90% das pessoas não sabe isso. Tanto que viu-se na altura, quando foi criada a geringonça, que as pessoas nem sabem que estão a eleger deputados, não estão a eleger um primeiro-ministro. Então a maioria das pessoas não sabe que muitos dos seus votos vão para o lixo. Sim, Ou não seja, sabe. no sentido em que se tu votares no LIVRE ou no Chega em Beja, esses votos não contam para nada. Porque tu estás a eleger os deputados eleitos são do PS ou do PSD, que foi o que aconteceu. E era aí que eu queria dizer. Contam no sentido de que dá mais expressão àquele partido do ponto de vista global e faz com que aquele partido possa crescer nas próximas eleições, não é? Sim. Acho que sim. Mas senão também só vais votar o voto útil, também é perigoso. Claro, não, mas o que eu acho é que, e isso era outras conclusões, pá, que eu acho que é absolutamente necessário fazer já, é uma reforma do sistema eleitoral, que já devemos falar, que era, e quem seria beneficiado disso, neste caso seria o Chega, claramente. Sim. Porque teve ótimas votações em todos os distritos, que é, os votos que não elegem deputados, devia haver um círculo nacional, pá, não sei se de mais 10, 5 deputados, não faço a mínima ideia, em que esses votos fossem contabilizados, pá, e os partidos, todos beneficiariam, teriam um círculo nacional que não apenas o círculo distrital. E nesse caso o Chega iria eleger mais partidos, mais deputados. Mas eu acho que é essencial, porque acho que isso é injusto. Ou seja, se tu estiveres em Évora ou em Beja ou na Guarda, tu não consegues eleger um deputado. Sim, só acentua essas diferenças entre as grandes cidades e o interior, não é? Entre o litoral e o interior, porque depois está mais representatividade na Assembleia faz, nas últimas eleições sentido, foram 700 mil mais, votos que não elegeram ninguém. É. 700 mil votos, e tens a juntar isso os imigrantes, também só elegem 4, né? Deputados, e são 1 milhão e tal. São 900 mil. Eu acho que eram 900 mil. Não, mas é 1 milhão e tal, tens razão. Acho que é 1 milhão Europa mais fora da Europa, exatamente. Agora, também há aquela que eu sempre achei. Porque é que quem reside fora vão habitar e cá para dentro para quê? Mas tu não devias votar no país onde resides e descontas impostos. Mesmo eu se eu morasse noutro país, eu que tinha mais interesse em votar naquele país e não num país onde eu não estou. Claro que eu posso fazer intenções de voltar, né? Daí 1 ano ou 2 e estou a votar e tenho família e quero escolher o melhor para eles. Mas por outro lado não basaste. Então se calhar agora estavas caladinho. Não mandas bitites. Porque senão acontece como aos brasileiros cá que votaram Bolsonaro. Pois, pimenta no cu dos outros é refresco. Tipo, aqui a beneficiar de montes de privilégios de um Estado social-democrata, não é? Pois. E depois votam no ditador. Olha, mas eu acho que mais do que tudo há coisas que se mantêm. Há aquela frase do Lampedusa que aparece no fim do gato do leopardo, gato pardo, que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Não é? E há coisas, não só em relação a quem está no poder, mas em relação àquilo que será o futuro, pá, que eu acho que são o principal, que tem a ver com a desigualdade. Ou seja, a desigualdade é o grande problema em Portugal. E ainda agora, se qualquer coisa nos parece diz isso, que Portugal é o país mais desigual, um dos mais desiguais da União Europeia. E a desigualdade não é apenas uma desigualdade económica, no sentido em que 40 e tal % da riqueza está em 5% da população. É a justiça causa desigualdade, a saúde causa desigualdade, a educação causa desigualdade. E é verdade que estamos mesmo assim, temos educação grátis e saúde, não é? Claro. Mas eu acho que combater essa desigualdade é o principal desafio, através de melhorias na justiça, no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, tudo aquilo, e na economia, ou seja, para que essa desigualdade não seja mitigada exclusivamente com subsídios, que são necessários, porque há pessoas que precisam dessa ajuda, mas na criação de riqueza, não é? E aí vamos lá ver o que é que acontece. Agora, vamos aos vencedores da noite. Claramente, o PS, o António Costa, o Chega e o Ventura. Sim. Acho que são os únicos vencedores, não é? Os outros são todos perdedores. Não há aqueles que ficaram mais ou menos na mesma. Mesmo o PAN perde bastante, não é? Passa de 3 ou 4 deputados para 1, acho eu, não é? Quer dizer, o LIVRE ganha porque, pronto, vê-se livre da Joacine, né? Mantém um deputado e não tem que aturar a Joacine. E o Rui Tavares consegue finalmente ser eleito. Portanto, sim, diria que os grandes vencedores são esses 3. 2 esperava-se, não é? Acho que a Iniciativa Liberal e o Chega, toda a gente estava à espera que subissem, se calhar não tanto, mas que subissem. As primeiras projeções até davam a Iniciativa Liberal à frente do Chega, e com mais... Ficou 12-8, não foi? Deputados? Foi. 12-8, dava 12-10, ou o que é que era. Pronto, o PS é óbvio, né? Pá, o António Costa deve-lhe ter dado um gozo tremendo, né?
Ainda gostava de saber se mandam... Se eles depois trocam SMS, estás a ver? Se ele manda a Catarina Martins... Ou Jerónimo, vale a pena mandar SMS, porque ele não deve saber ler, GIFs, não é? Aqueles GIFs, SMS. tipo... Estou a ver aqui... Não tem ele. Mas estou a imaginar o António Costa a mandar um GIF, tipo... Daqueles a gozar, estás a ver? Tipo Burn. Tipo, sim, Burn, exatamente. A Catarina Martins... Pronto, a Iniciativa Liberal e o Chega é o que é, são coisas diferentes, não é? Há muita gente que os põe no mesmo saco, até porque em termos económicos são muito parecidos, não é? São muito liberalismo económico, a taxa única, o fim do SNS, como o conhecemos, da escola pública, pronto, defendem todos um bocadinho mais ou menos o mesmo. Depois, em termos sociais, é que estão nos antípodas, não é? Diria eu. E é isto, Mas eu não sei. Diz, desculpa, continua. Nada, não sei o que é que ia dizer. Nem ia dizer. O Costa, conseguiu ir roubar ele teve mais de 300 mil votos, portanto conseguiu ir roubar votos à esquerda, porque foram quase, mais ou menos esses votos que perdeu a esquerda, depois mais 80 mil do PAN, mas pronto. E eu acho que beneficiou claramente daquela questão que eu estava a dizer há bocado, das pessoas que quiseram castigar os partidos de esquerda, não é? Como dizia um amigo meu, agora encontrei a frase, cá se fazem, cá se pagam, dizia ele, não é? Tipo, mas a questão é, tu também não sabes quem é que fez, não é? Tu não sabes se foi o Bloco e o PCP que foram intransigentes ou o PS que não quis, não é? Claro, ou seja, isto pode ter, das duas uma, ou foram intransigentes ou é uma jogada magistral do Costa. Sim, isso é uma jogada, mas eu acho que, não sei. Mas há esse risco, ou seja, os políticos jogam nisso. O BE e o PC dizem que a culpa é do Costa, o Costa diz que a culpa é deles. A verdade é que a narrativa que funcionou foi esta, independentemente da verdade. Foi esta. E há outra coisa que é... Porque tem mais ar de o Costa tem aquele ar mais de diplomata. Sim. Então as pessoas olham, mas agora ia ser ele a bater o pé, o senhor que é tão vejo bem que ele gosta de negociar com os outros. Sim, mas também lembras-te quando aquela fotografia, aquele freeze frame dele, quando um gajo lhe tocou na campanha eleitoral. E bem, mas aí foi quando eu fiquei a gostar do Costa. Aí foi tipo, olha, é uma pessoa normal, se tocassem também queria ir ao focinho ao gajo. Mas estava-te a dizer que há outro dos insights mais gerais, que não falei há bocado, mas que tem a ver com isto, que é... Há um claro desfazamento entre a bolha mediática / redes sociais, porque também conta disso, mas mais do que tudo a bolha mediática dos comentadores da CNN e não sei o quê, e das sondagens, e o mundo real, porque, na última semana era o Rio vai atrás, o Rio vai conseguir, Maria Absoluta riram-se do Costa, e a verdade, eu fiquei espantadíssimo, não estava nada à espera disso. Eu até estava à espera que o PSD pudesse ganhar as eleições, vou ser sincero. Sim. Eu estava, pelas últimas sondagens, estava muito à espera de que fôssemos ver um PSD Chega e ele. Sim. Portanto, há um desfazamento entre a percepção através dos mídias, e quando eu digo aqui dos mídias não é apenas dos tradicionais, também se calhar das redes sociais, de alguma forma, do que se discute, não é? Do que causa ruído, e dos comentadores e do país real. E isso é bastante interessante. No Facebook, o Chega teria maioria absoluta, não é? Pelos comentários que se vê. No Twitter, o Rui Tavares era presidente absoluto de Portugal, numa monarquia absolutista, percebes? Portanto, era o rei sol iluminado que tudo sabia e tudo. Não. Portanto, mas olha, tu foste, só agora fazer um parênteses, tu foste há pouco tempo, na semana passada, não foi? Fizeste um post, eu até te mandei uma fotografia, um GIF de um gajo a ser atacado por abelhas, não é? E foi mais ou menos o que aconteceu, porque tu fizeste uma piada com o Chega e de repente o enxame de chegófilos invadiu o teu perfil. Não? Já nem me lembro qual foi também. Também és um homem que produz muito conteúdo, não é? Sim, já não me lembro do que é que era, por acaso. Mas tinha mas abriram as portas, não foi? Sim. E depois fiz outra que nem tinha nada a ver e voltou a abrir as portas, porque os burros gostam de meter a carapuça, não é? Mas deixa eu ver o que é que foi. Então, enquanto vais à procura, vou dizer aqui: a grande vitória, inevitavelmente, é o Chega e o Ventura, que em 2 anos passa de 1 para 12 deputados. Ou seja, tem mais deputados do que tem páginas do programa eleitoral. Do camuflado. Era do Ventura a vestir o camuflado. Vestir o camuflado. E quando discursasse para os militantes, ia-se vestir de burro, de orelhas de burro. Mas tiveste muitos ataques, não foi? Ou seja, tu achas que foi mesmo uma coisa concertada? Ou seja, isso chegou aos grupos do Chega e de repente disseram: bora lá. Eles, como são todos filhos primos direitos, têm uma espécie de telepatia, como aos gêmeos, sabes? Dá-lhe então um sentador ofendido e vêm todos atrás, nem precisam de combinar. Eu acho que lembras-te quando havia porradas na discoteca e há aqueles grandes grupos e ia tipo, estão lá fora, o pessoal está lá fora a andar a porrada e vai tudo lá para fora, não é? É um bocado isso, não é? Deve ter sido partilhado nos grupos, sim, já é possível, sim.
Mas eu ia dizer que a grande vitória do Chega, pá, inquestionável, é ter mais deputados do que tem páginas do programa eleitoral. Sim. Eu vi, alguém também pôs essa piada no Sim, Twitter. esta não é, eu vi isto escrito alguns. Sim, acho que foi o G que pôs isso. E claramente capitalizou um PSD e um CDS fraco. Não é? Ou seja, o CDS terminou foi tipo, o Chega é o eucalipto da direita, tipo, secou, tipo, matou as PS e CDS, e pá, o PSD que se põe a pau, porque ele claramente quer e acredita que vai substituir o PSD na alternância democrática, que se vai tornar um partido. Acho difícil isso. Mas já lá iremos. O que eu acho é que se olharmos para a abstenção, o que diminuiu a abstenção foi o que aumentou os votos do Chega. Não sabes isso ainda, não estás a fazer uma correlação. Pronto, estou a fazer uma correlação que pode não ter causalidade, mas quando as pessoas dizem que qual é que foi as abstenções dos últimos anos mais baixas? Foi esta. Qual é que foi a votação de extrema-direita mais alta dos últimos anos? Foi esta. Também foi a maioria absoluta. A abstenção é boa. A abstenção é boa. A abstenção tem vindo a aumentar, o nível de vida tem vindo a aumentar. O que eu acho é que aconteceu mas com ele... eu estou a brincar, mas é um facto que as pessoas que se costumam abster, quando deixam de o fazer, vão votar em partidos populistas. Isso é um fenómeno. Mas eu acho que o PS também beneficiou do medo da extrema-direita. Ou seja, também eu acho que também houve pessoas que vieram votar. Sim. Mas, por norma, alguém que nunca votou e que decidiu votar, vai votar por protesto ou por medo, pode ser, mas vai votar muitas vezes por protesto ou por coisas populistas. Isso aconteceu nos outros países onde apareceram estes movimentos. Claro. Agora, eu acho que ele beneficia, uma questão estrutural, que é o clássico descontentamento com o alegado sistema e com o bipartidarismo, que é uma coisa que vem crescendo já há algum tempo, mas de uma coisa contextual e conjectural, que é a pandemia, as eleições antecipadas, com culpa dos partidos de esquerda, não é? Aquela ideia de uma tempestade perfeita que nós já falámos muito aqui. Sim, e ainda assim teve menos de 200 mil votos do que tinha tido nas presidenciais ele, não é? Mas eu acho que continua a ser uma grande vitória do gajo. Não, claro que sim. Eu acho que fora o PS é o maior vencedor da noite, sim. Agora, tenho que dizer-te isto aqui, Guilherme, que era... E dou-lhe mérito, atenção. Soube jogar, sabe fazer... Há vários anos dizias que a extrema-direita não ia crescer, e o que nós temos de ver é que já tem 12 deputados, e se calhar tu não acreditarias nisso quando nós falávamos nisto há 4 anos. Não, mas... Eu não te estou a dizer isto no género I told you so, não é nada disso. Mas o que é que eu disse desde o início? Eu disse desde o início que o Chega vai crescer, vai fazer governo com o PSD e vai passar a ser um partido como os outros. É o que eu acho. Porque eu acho que o discurso deles, quando eles têm 12 deputados e vão para o Parlamento, o discurso deles vai invariavelmente mudar. Se eles querem continuar a crescer, senão não vai crescer. Vamos ver. Mas isso é que vamos ver. Há duas opções aqui. Ou tu fazes como o Bolsonaro e não queres alienar esta votação, tipo os teus ferrenhos, não é? E precisas de manter o discurso, como o tens. São duas opções políticas mas aí viáveis, queres manter, não queres crescer. Se eles disserem assim, 12 deputados para nós está bom, que já ganhamos bem dinheiro, subvençõezinhas, temos aqui uns tachinhos, temos algum poder para mexer e fazem negócios, porque assim, repara, o Chega de repente tem subsídios subsídios não estatais e apoios e vai ter muito mais agora. Claro. Bancos, empresas, lobby, empresários, lobbying, vão fazer tudo. Ou então tenta tornar-se um PSD. Sim. Pronto. Mas eu acho que é mais por aí. Porque se eles continuarem, mesmo este discurso, com as pessoas que votaram, e eu não sei, viram aquelas reportagens do Chega, os outros deputados são mesmo. O Ventura não é nenhum grunho, não é? Sim. O Ventura é um gajo que é inteligente, sabe falar, tem algum carisma, é likeable. Eu acho que porque o Ventura, apesar de dizer aquelas alarvidades, e por isso é que ele se safa, que ele consegue ter um discurso racista, mas ele não parece racista, não é? Tem coelhinho e tá. Mas os outros são grunhos, eu não sei. E quando aqueles grunhos falarem, acho que há metade do eleitorado do Chega vai ficar, caralho. Eu acho que ele não vai deixá-los falar. Eles não vão falar. Pronto, pode acontecer. A maioria deles não vão falar. Porque eu acho que há muita gente que votou e é protesto anti-sistema, e quando viram a merda que fez, vai ficar tipo... É um one-man show. Aquilo vai ser um one-man show. Tenho quase a certeza que ele não vai... que ele não os vai deixar falar. Mas já lá iremos aos deputados do Chega. Eu queria dizer... eu acho... no outro dia ouvi uma coisa muito interessante. O New York Times fez uma sondagem enorme sobre os comportamentos nesta fase em relação à Covid. E eu acho que há umas coisas que se aplicam aqui à política. Então, entre muitas conclusões, o que é que eles chegaram à conclusão? Que era as pessoas
que têm menos medo e que tomam menos medidas são as não vacinadas. O que faz um certo sentido, porque ou não acreditam na doença ou não acreditam. Mas o que não faz sentido é que eles diziam que as pessoas com mais medo da doença e que continuam a tomar mais medidas de precaução, de máscaras na rua, são as pessoas com 3 doses. Yeah. E o gajo que estava a falar sobre isso, que é um perito, dizia: isto não faz sentido cognitivamente. Não é? E o que ele dizia era: ao longo de 2 anos cristalizaram-se posições, comportamentos, que é uma coisa tipicamente humana, não é? Ainda mais cristalizaram-se numa espécie de cimento ideológico, porque já não é apenas, ou seja, tudo isto está ligado a uma certa ideologia, não é? Ele viu que umas pessoas eram do Partido Democrata, outras eram do Partido Republicano. Portanto, vai mais além, ou seja, das tuas crenças pessoais, e na ciência vai a fazeres parte de uma tribo ideológica. É o Don't Look Up, a cena do Don't Look Up. Exatamente, é isso. E então o que ele dizia, não é? Porque ele estava a dizer: é preciso voltarmos à normalidade, é preciso que as pessoas não vacinadas se vacinem para haver menos hospitalizações e menos mortes, e é preciso que as pessoas que têm 3 tomas da vacina comecem a fazer a sua vida normal. E eu acho que nestas eleições isso se transferiu, talvez um bocadinho também à sombra da pandemia, transferiu-se para cá, porque eu acho que houve muita gente que votou no PS porque tem medo de uma crise, porque ou seja, está cansada da pandemia, mas está cansada no aspecto de não quer uma revolução ou não quer dar um pontapé na barraca, mas quer uma coisa estável, não é? E achou que o chumbo do orçamento era ao contrário e sabe que vem aí dinheiro. Portanto, seriam aqueles que estão 3 vezes vacinados mas continuam a usar máscara na rua. E depois tens os outros, que são os não vacinados e os que estão-se a cagar para tudo, que são as pessoas que estão cansadas da pandemia, estão cansadas do PS e acham que é preciso atirar um coquetel molotov para isto. E eu achei curioso, porque mais uma vez é uma correlação, é um salto enorme, mas eu acho que muito do que se passou politicamente pode ser traduzido à luz também destes comportamentos da pandemia. Sim, eu acho que sim. Acho que eu acho que acima de tudo, e por isso é que eu não concordo muito com essa cena da extrema-direita crescer, porque eu não acredito. Se a extrema-direita crescesse, o Ventura tinha logo tido 10% nas primeiras eleições. Eu acho que não cresceu, as pessoas não ficaram mais extremadas, não ficaram mais racistas. Eu acho que havia muita gente que se sente à vontade para ser racista, agora a céu aberto não sentia. Acho que sim, acho que tem esse efeito, tal como o Trump teve esse efeito. Mas eu acho que a esmagadora maioria dos votos no Chega é um voto de protesto, um voto de descontentamento com o sistema. E por isso é que me custa um bocadinho. Isto não quer dizer que os deputados em si não sejam todos racistas e de extrema-direita. Atenção, podem ser. Há alguns que são claramente, não é? Mas há outros que podem ser só populistas, podem ser só demagogos, não sei. Mas custa-me um bocado também o discurso da Catarina Martins, depois quando leva uma ripada nas eleições que levou. A primeira coisa que ela diz logo é tipo: vamos lutar contra há mais deputados racistas na Assembleia e não passarão. É tipo: filha, passaram. E foi pela direita. Ultrapassaram pela extrema-direita até. E focar o discurso é como quando vais ver um jogo do Sporting e começam Sporting Porto e começam a cantar e não salta é Lampião. Não é com o Benfica, se calhar não se fala. E ali eu senti um bocadinho isso, que era... Claro. Mas primeiro é a democracia a funcionar. E dizer aquilo é dizer a toda a gente que votou no Chega: olha, vocês são racistas. E isso irrita um bocadinho as pessoas que não são racistas e que só fizeram por protesto. Ou que acham que não são racistas, e até podem ser. E até podem ser, sim, tem um bocadinho de preconceito, pronto. Mas é um bocadinho aquela cena do votar é bom e a democracia é ótima e não se abstenham. Mas agora elegeram racistas, que horror. É a vida. Olha, eu queria falar disso. E acho bem que se virmos que há mesmo ali, ou que há medidas que põem em causa os direitos humanos, a liberdade dos outros e que aumentam a discriminação, acho bem que se lute e que se chame racistas e os bois pelos nomes e que se lute contra isso. Agora, naquele momento, acho que foi aquele discurso que fez com que o Chega seja a terceira força política. Ou não foi só aquele discurso, mas ajudou. Olha, eu quero falar disso do não passarão mais à frente nos derrotados, porque ainda estamos aqui nos vencedores. E queria dizer que Fala. Que um dos... Consegues ouvir? O Guilherme neste momento levantou-se, foi fechar a sua janela, porque deve estar um bocadinho torrente de ar, e ele está pouco agasalhado. Olha, estava a dizer ver ali barulho de fora. Que o outro dos vencedores, ou não, porque
que eu acho que ele é um mastermind bastante enigmático, é o Marcelo. Porque se o Marcelo de facto queria estabilidade e clarificação, conseguiu. Sim. Se era isso que ele queria, conseguiu, porque houve uma clarificação, claro, ou seja, óbvia, não é? E uma estabilidade óbvia. Pode ser mal ou boa essa estabilidade, mas conseguiu. Sim. Se, pelo contrário, ele queria ter um maior peso enquanto presidente, que também há quem diga isso, não é? Que ele era maquiavélico e queria ter maior peso, aí perdeu. Agora, o que eu ontem pensei naquela imagem do Squid Game, sabes, dos milionários no fim que tinham aquelas máscaras douradas e estavam a ver os gajos a matar-se. A pior parte do Squid Game, sim. Sim. Os piores atores de sempre que eles foram buscar. Sim, não é? Vai buscar aí. Quem é que são os únicos atores? Pá, quem é que são os americanos que vivem aqui na Coreia e que dá para fazer assim? Sim. Nem eram atores, estavam tipo trabalhavam no café, uma merda assim. Estavam lá a fazer Erasmus. E imaginei o Marcelo e os seus antecessores com aquelas máscaras de animais a ver o seu Squid Game pessoal na noite eleitoral. Mas pronto, em relação aos derrotados, podemos começar pelo BE, que é claramente um dos grandes derrotados, porque passou de 15 para 5, não foi? Deputados, acho eu, ou foi perto. E pá, uma das coisas que eu achei super irónico na Catarina Martins foi isso que estás a dizer, de sacudir a água do seu capote. Sim, zero culpa. Eles não tiveram culpa. Nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda tiveram começaram culpa logo, não é? E culpa é das sondagens. Aliás, o PCP também vem dizer isso, que foi uma bipolarização fabricada. Inventaram este problema. Então tu tens que ter a capacidade para desmontar isso. Tipo, não és apenas vítimas. Jogam todos o mesmo jogo. Tipo, as regras são as mesmas para todos. Portanto, esta vitimização também acho que não lhes fica bem. Em relação ao PCP, só tenho pena de uma coisa, que é o PCP tem bons deputados, provou isso. E perdeu dois bons deputados, o João Ferreira e o João Oliveira, e o outro gajo que eu não me lembro o nome. Pá, que claramente, independentemente das tuas simpatias ideológicas, que as minhas não estão com o PC, eu acho que dificilmente um deputado do Chega terá... Do PCP? Não, do Chega terá as qualidades enquanto deputado. O que é preciso para ser deputado? Estudar, trabalhar, fazer comissões, mas pronto. Em relação ao PE, deixa-me só dizer isto. E em termos de interesse de que a vida das pessoas fique melhor, não é? Sim. Quer dizer, que alguns do Chega até têm, só que é só de algumas pessoas. Não é? Agora, deixa-me dizer em relação ao BE, uma coisa que eu achei imensa graça, uma ironia enorme, que era, eles estavam a gritar, não passarão, não passarão. Isso é um grito que ficou famoso na Guerra Civil de Espanha, pela esquerda. Acontece aqui duas coisas interessantes. Um é que, tal como tu disseste, eles passaram, e o Franco... Sim. Passaram Ibués, não é? Passaram até 1975, portanto foi de 38 a 75, passaram e ficaram. Portanto, não é o melhor grito, talvez. E depois, porque há um livro do Orwell, que é o Homenagem à Catalunha, que fala, que mostra a desilusão dele, ele lutou na Guerra Civil, pela divisão da esquerda, ou seja, a esquerda andava a batalhar-se entre si própria, literalmente, a disparar uns contra os outros em Barcelona, quando as tropas do Franco estavam a avançar por Espanha adentro. E foi o que me fez lembrar, que eles estavam a cantar aquilo, não passarão, com o exemplo da Guerra Civil, exatamente com os mesmos problemas, que a esquerda não soube unir, e o resultado foi que, e como tu disseste também, acho que foi no teu post, agora tens 12 mais 8 da direita que eles abominam, não é? Que eles abominam. Portanto, como dizia um amigo meu brasileiro que vive cá e que votou, e dizia: Marx está vendo o que vocês estão fazendo. Marx não estou a dizer, mano, se vocês querem ser de esquerda a sério, não estão a fazer um bom trabalho, porque deixaram estes 20 gajos passarem para o Parlamento, não é? Sim. E depois, quem é que perdeu mais? O PAN, o CDS foi não ouvi, nem sequer ouvi o... Demitiu-se, o gajo demitiu-se, sim. Não tiveram... É a primeira vez desde o 25 de Abril que eles não elegem, eles estão desde lá, desde a Constituinte, portanto não elegem ninguém. Tem um valor simbólico, não é? Mas é um bocado como o fim do telefone fixo, não é? Tipo, ok, tens pena, era giro e tal, mas ninguém quer ter um telefone fixo agora, não é? Sim. Portanto, não é, não sei, é só uma questão mesmo simbólica, de nostalgia. Eu acho que o CDS já não faz falta porque já não existe, não é? Sim, e ainda por cima, quando o gajo que podia até revitalizar aquilo, não é? O Adolfo Mesquita Nunes foi para a IEL, portanto, ou manifestou o seu apoio pela IEL, não sei se agora voltaria atrás para tentar pegar, mas é tipo, estás a comprar um carro que morreu o motor, estás a ver? Não é uma boa altura de comprar. Não. Olha, e outro dos... Mas viste uma cena que foi um gajo aí pôr uma coroa de flores à porta da sede, sim. Uau! Pôs uma coroa de flores, que devia ter qualquer coisa escrita, que aparece lá uma gajo, o que é isto? Lê aquilo, tira, devia ter vergonha quem fez isto. Tá bom.
Mas olha, outro grande derrotado da noite para mim é o José Rodrigues dos Santos. Não o Francisco Rodrigues dos Santos, mas o José Rodrigues dos Santos da RTP. Porque eu no início estava a tentar ver todas as sondagens, pá, e é insuportável o gajo. É insuportável, o gajo é insuportável. Não sei como é que tu tens inveja dos livros dele, já não, se saber. Isto é só a ver com o gajo aos gritos, e assim não as sondagens... Tipo, parece que está a ter eu vi na SIC à espera que o Rodrigo Guedes de Carvalho dissesse um poema. Eu vejo sempre. Mas disse... Teve quando foi aquela cena do Rui Rio que decidiu mostrar os seus tiques de ditador, não é? Quando uma pergunta do jornalista e que falou em alemão, que é tipo, se tu queres ser ditador, é a pior língua que tu podes escolher, ou a melhor. E depois dizia o nome do gajo, Heinz Casaca. Heinz Casaca. É tipo, tu não te podes passar em alemão numas eleições, porque faz logo lembrar outra coisa. Mas olha, e só para terminar os derrotados da noite, claramente o Rui Rio, que veio com a imagem do fofinho e do conciliador e não funcionou. E é engraçado porque ele começou a falar no início, que em vez de falar da derrota, dizia, perdi, foi um descalabro, vou-me demitir. Pá, que é o que tens a fazer. Começou a falar que a campanha foi excelente, disse ele. Sim. E que tinha que salientar que a campanha não tem dívidas. Nós não nos endividamos. Sim. Pá, fixe, porreiro. Mas é tipo do género, chegares a casa e dizeres, olha, querida, poupei 6 euros ali no cartão Poupa fui Mais. Fui às putas, mas só gastei 10 euros. Exatamente. Não é? Porque utilizei o Poupa Mais. E o PSD vai ter muito que amargar agora nos próximos tempos. Quem volta? Quem vai para o PSD? Volta acho que o Rangel vai tentar. Acho que o Passos é capaz de tentar também. Agora, outras análises. Temos que dizer que o Sem Barbas na Língua não está completamente afastado destas eleições. Porque, o mandatário do Chega aparece no nosso genérico inicial. Quem? O Pedro Roja. Ok. Sim. Que diz, também sabe fazer pénis. Sim. Não sabe fazer pénis. Sim. Foi o mandatário da campanha. Sim. Portanto, é um homem que está associado a coisas de sucesso. Não é? Não só à fabricação de pénis, sim. mas a um podcast incrível e à vitória do Chega. Não é? E depois, porque... Na enorme, eu diria mesmo, na enorme e diversa biografia de Guilherme Duarte, onde cabe o hip-hop, cabe o stand-up, cabe o doutor, cabe engenharia informática, um homem que vai da buraco a Alvalade, cabe também agora o facto de estar a ser processado por um futuro deputado da nação. É verdade. Quero que tu fales disso. É verdade. Para todos os efeitos legais, não vou dizer quem é ainda, um dia direi, mas... face à nova conjetura, há um deputado eleito que me está a processar por uma paródia. Ele, juntamente com mais pessoas, foram 6 conas que se juntaram. E uma paródia de 2020, que 2021 eu fui notificado. Sou arguido, neste momento, com termo de identidade e residência. Atenção. Já me ausentei sem avisar o tribunal. Já, esqueci-me, nem me lembro, sou arguido. Mas estou à espera, né? Um juiz arquiva aquela merda, como é óbvio, que acho que é o que vai acontecer. Mas é engraçado que um deputado agora eleito de um partido que se diz a favor da liberdade de expressão e contra o politicamente correto, me esteja a processar por uma paródia humorística. E agora estou naquela, é giro deixar isto passar ou é giro fazer barulho com isto, não é? Porque é irónico, é giro. Eu acho que eu quero o teu bem e não quero que sejas preso, mas conhecendo como eu conheço e tendo em conta qual é que é a gênese de um comediante e o que ele tem que fazer, eu acho que não vais deixar passar isto em branco. Só que eu ia fazer uma cena, até o próximo espetáculo até lhe ia chamar Arguído e não sei o quê. Só que o Batáguas fez uma série há pouco tempo que chamava-se Processado, porque ele foi processado pelo David Carreira. E tal e taca-taca, acho eu, deputado e David Carreira, estás a ver? Mas, e agora, ou seja, não quero estar a espremer isso em termos humorísticos, porque acho que ele já fez tudo o que havia a fazer e fez uma coisa ainda muito mais elaborada, fez uma série sobre isso e depois fez um espetáculo, culminava no espetáculo. E então, por aí, não sei se não vou deixar passar, vou esperar pelo menos a ver o resultado. Claro que se isto fosse para tribunal, meus amigos, vai haver lives do tribunal e fazemos rendezvous à porta e vamos fazer isto um espetáculo engraçado. Olha, eu queria dizer que em relação aos deputados do Chega, e já falaremos dos eleitores que falámos há bocado, que
temos um senhor chamado Pedro Frazão, que foi eleito por Santarém, que é da Opus Dei, que foi aquele que fez aquela piada, gosta ou não da Joacine, seja ela uma cretina ou não, fez aquela piada de extremo mau gosto, de que tapou o... ela tinha lá uma coisa escrita que era descolonização, e ele tapou o Lu e ficou tipo conização, estás a ver? Não sei se te lembras disso. Nem me lembro disso. Ok. Não me lembro disso. Que é diretor de uma coisa incrível chamada Voz Ibérica, que é um site de extrema-direita. Vão visitar para ver o nível daquilo. E é um senhor que eu acho que é veterinário. Mas acho que não é muito bom nisso. Ok. Também, segundo depois, o eleito por Braga tem uma lista pública de execuções da autoridade tributária, com 3 processos e 80 mil euros de dívida. O de Faro, pronto, não tem... O que tem é que não é nada assim demais, mas é diretor de uma revista de touros chamada Ruedo Ibérico. O Diogo Pacheco Amorim, que foi eleito, julgo, por Lisboa, ou por Porto, já não sei, que é o Steve Bannon do Chega, e que foi... Este aqui sim, não brinca assim, foi do MDLP. O MDLP era um movimento de extrema-direita que não queria a democracia para Portugal em 1974 e 75 e que esteve ligado, não estou a dizer que ele esteve ligado, mas o MDLP esteve ligado ao ELP, que era o Exército de Libertação de Portugal, que pôs bombas e matou pessoas. Sim, portanto, quando falam das FP25, não é? Que sempre falavam disso, portanto têm que falar desses também. Tem que falar. Portanto, quando falam do pai das mortáguas, como que não matou ninguém, ele fazia parte de uma coisa que era a Luar, que realmente assaltou bancos, não matou ninguém, pôs bombas, pronto. E que a Luar, aliás, tem um aspecto cómico, um dia devemos falar disso, muito engraçado, que era um gajo que era acho que era o Paulo Inácio. Os gajos faziam coisas bastante engraçadas, não tinha nada a ver com as FP25, mas pronto, agora também não se esqueçam que a extrema-direita também pôs bombas. E finalmente tens a líder da Juventude do Chega, chamada Rita Matias. Pôs bombas e defendem um regime que matou, direto ou indiretamente, milhares e milhares de pessoas, não é? Foi a ditadura. Além disso. Que é, plagiou frases do discurso do líder do partido italiano Fratelli d'Italia e que faz parte daquelas associações para a vida. Não é? Pronto, eu gostei muito, foi não tem gajas o Chega? Não tem gajas? Tem uma gaja, acho eu. Uma gaja, ok. Que posso estar enganado, mas eu acho que são 11 deputados e uma deputada, o que revela bastante a paridade também. Mas isso tem a ver, obviamente... Olha, que é melhor que o que eu estava à espera. Por um lado, desilude-me, porque eu sempre que vejo mulheres associadas mais a esses movimentos de ódio fico mais desiludido. Eu sei que é um bocado discriminatório para com as mulheres, porque as mulheres podem, obviamente, odiar da mesma forma, mas uma pessoa olha para as mulheres como seres mais empáticos, normalmente. E não tão com masculinidade tóxica. Mas olha, a igualdade também é isso, é as mulheres poderem ser burguesas, tanto quanto aos homens. Deixa lá ver se eu queria ver, mas eu acho que é só uma mesmo. Mas estava a dizer que ele deu uma entrevista a sair da missa à tarde. Aquilo tem mesmo estudado, porque toda a gente vai à missa de manhã no domingo, ninguém vai à missa às 6 da tarde. Né? E ele tinha que vir sair da missa, veio ungido por Deus, obviamente. Para não, e foi o que eu escrevi, que foi o CDS, o Chicão e o Ventura foram à missa rezar. Portanto, pelos resultados, se pode concluir que Deus é um bocadinho racista. Mas isso também nós já todos sabíamos, não é? Portanto, é o que é. Deus sabe rezar mais. Também foi seminarista, não foi? O Ventura. Portanto, já tem cunhas, não é? Ele está sempre a falar contra o sistema, mas ele tem cunhas. Claro, sim. Se há coisa mais do sistema do que a igreja. Mas pronto. Estava aqui a ver se conseguia encontrar... O quê? Que se havia mais mulheres. Mas deixa-me dizer, em relação ainda ao Chega, é que é muito curioso. Fez-me lembrar, ou seja, eles são antissistema, querem assumidamente destruir esta República. Ele diz isso, quer mandar abaixo a Terceira República e criar a Quarta República, é o que ele diz. E eu acho muita curiosidade, porque sabes o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar os bombistas que fazem islâmicos, que fazem atentados na Europa, nos Estados Unidos, que se utilizam da liberdade que lhes é dada pelas democracias ocidentais para castigarem essas democracias ocidentais. Não é? Há aqui um contrassenso enorme, há uma hipocrisia enorme, mas é isso que eles estão a fazer. Ele vai dizer que é um cavalo de Troia, que é minar o sistema por dentro. Claro. Não é? Ou seja, tens pessoas que... Depois também me faz lembrar uma coisa, que é... Eles primeiro deviam usar o ordenado de deputado, não é? Porque são contra o sistema... e não querem usufruir do sistema e apenas destruí-lo, não precisavam do ordenado para nada de deputado, não é? E das regalias. Podiam estar lá, usar o poder, mas não estar a chupar o Estado, não é? Chupar os portugueses, que é uma coisa que eles dizem que o sistema faz. E, por cima, querem passar para 100 deputados, eles podiam começar por abdicar dos seus ordenados.
seria algo também bastante populista apenas, porque iam ter outras fontes de rendimento, mas ficava-lhes bem, não é? Ficava-lhes bem. Estava aqui a ver, eu acho que há só mesmo uma mulher. São 11 homens e uma mulher. Mas estava em relação a isso, a essa hipocrisia, não é? Ou seja, queres ser contra o sistema e depois queres ter muitos deputados. Não, e já queria ter ministros. Ele queria ter ministros. governar com o PSD e ter ministros. Olha, tanto antissistema que ele é, que já queria ter ministros neste sistema. Agora resta saber se, com este poder que ele vai ter, e com muito mais tempo de antena, se vai conseguir reforçar-se, ou se os quadros do partido são tão fracos, o programa é tão amador, ele mesmo tem recursos limitados, como se viu aqui, não é? Como tu disseste, é likeable, diz as coisas, mas ele tem recursos limitados, como se viu nos debates, que torna ainda mais evidente a aldrabice que é o Chega. Agora, uma coisa é certa, independentemente do que vai acontecer, eu pago para ver um reality show na TVI chamado Tu Queres é Poleiro, só sobre o grupo parlamentar deles. Eu vi porque eu acho que vai haver espetáculo, não é? Nem que seja nos bastidores. Vai ser giro. E ainda por cima, porque supostamente eles traem-se todos uns aos outros, como já se viu em outros congressos. Eu acho que aquilo vai implodir. Aquilo, como qualquer crescimento assim rápido, sem fundações e sem ser estável, acho que corre o risco de implodir, a não ser que eles comecem a ir recrutar gente mais ou menos competente aos outros partidos. Estás a ver? E começa a migrar mais malta do CDS vai para lá, do PSD vai para lá, e consigam... Como deputados não podem ir. Não, como deputados não. Mas que lá vem a cara do partido assim e lá está, e se aproxima mais do PSD. Porque eu acho que muita gente se vai a perceber que o voto de protesto que fez elegeu gente com a qual eles não se identificam, não é? Mas espero eu. Pode ser que eu esteja enganado e pode ser que haja realmente 10% ou 20% da população portuguesa em Portugal que seja abertamente racista. Não quero acreditar nisso, mas olha, já falámos dos deputados, em relação aos eleitores, aquilo que estás a dizer, também não quero acreditar que existam 300 e tal mil racistas, mas é possível que existam. Sim. Não quero acreditar, é possível que existam. Mas, sim, 300 e tal mil também não é muito, 3% da população. Sim. O que tu estás também a não dizer há motivos, não só para as pessoas que votam no Chega, estarem descontentes com uma série de coisas nestes 40 e tal anos de democracia, sim. Mas há aqui uma diferença. A democracia não é um modelo acabado. É uma viagem constante que precisa de ajustes e reformas, por isso é que já houve reformas constitucionais. E a ideia de que é preciso pôr em causa todo o sistema não é o sistema, são os players ou algumas coisas do sistema. E por isso é que eu entendo o voto de protesto. O que me custa acreditar é... Eu percebo porque é que as pessoas votam Chega, não é? Porque há uma dissonância cognitiva muitas vezes que é, ok, ele é racista, é isto, aquilo eu não sou, mas há uma coisa que ele diz que é, nem que seja a animosidade com o Costa, e eu concordo com isso. Isso está estudadíssimo em países em que isto foi muito mais evidente, não é? Tu seres contra uma série de coisas do Trump, mas votares nele porque ele diz uma coisa ou duas que tu acreditas. É tal questão emocional. Ou seja, eu entendo esse voto de protesto. Quem é que é o português honesto, que não há coisas que quer ver mudar e que não estão bem, mas distinguir entre o jogo, ou seja, o tabuleiro do jogo, a estrutura, o hardware, que aqui e ali precisa de ajustes, obviamente, e o software, que são os partidos do poder, o Jobs for the Boys, os Sócrates, toda essa gente. São coisas diferentes. E mais do que tudo eu entendo o voto de protesto, mas o voto de protesto não deveria ser infantil, não deveria ser então eu vou-me atirar um cocktail molotov. E aquilo que eu tenho ideia, quem vota no Chega, além dessa dissonância cognitiva, alguns é mesmo a vontade de mandar um cocktail molotov, que é, então eu não posso ter aquilo que quero, então vou destruir tudo. E isso parece um pouco maduro, porque eu acho que a democracia só funciona com maturidade. E votar num país, num líder que é, já falámos aqui disso, exaustivamente, que é um aldrabão, sai-lhe por todos os poros. Portanto, eu não sei se há pessoas que realmente são enganadas, como aquelas que recebem o e-mail são um rei nigeriano e precisam da sua ajuda e acreditam e são enganadas, ou há outras que este gajo é um trafulha, mas estou-me a cagar. Eu acho que tens os dois, mas eu acho que a maioria é... ainda viste a mulher, que foi um vídeo que até puseram, né? Que é tipo, a André Ventura emociona-se com não sei o quê. Uma senhora agarrada a ele a chorar e a dizer que não tinha dinheiro para os medicamentos e que não sei o quê, que precisava de ajuda. E ele até parecia estar assim meio emocionado, devia estar a pensar
sei lá, que o Hitler morreu, não é? Para não pensar em coisas tristes, para lhe vir as lágrimas aos olhos. E tu olhas e dizes, aquela senhora vai votar no Chega porque é racista. Ela até pode não gostar nem de pretos nem de ciganos, é possível, é de uma geração mais coisa, pode acontecer perfeitamente, mas não acho sobre isso, não é aquela racista que anda com tiquitorches na rua. Claro. Mas ela não vai votar no Ventura por causa disso, ela vai votar no Ventura porque é tipo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, e este está aqui a dizer que realmente se preocupa e que é contra os outros. E quando tu tens um país em que muita gente é esquecida, e felizmente, e estamos num país que até se vive bem, não é? Eu percebia mais até estes resultados do Chega se tivéssemos um país muito inseguro, por exemplo, consigo perceber isso, não é? Ou em França, os problemas que há nos bairros mais de imigração, consigo perceber que isso puxa muitos votos. Agora cá, em Portugal, somos o terceiro país mais seguro do mundo, não é? Tens obviamente focos de violência nos subúrbios e não sei o quê, mas até uma violência, felizmente, é o assaltozinho, não é? Não há facadas e tiros, é uma coisa raríssima. E então nem sequer é pela insegurança que eu percebo mais, que as pessoas sentem-se inseguras e querem mudar, e é mais legítimo, vá. Será pela desigualdade, então? Eu acho que é só por aquela ideia, que pode ser errado ou não, de que nós podíamos estar muito melhores se não fosse o sistema que temos de políticos a mamar e corruptos e não sei o quê. E eu acho que podíamos estar melhor, não acho que poderíamos estar muito melhor. Eu acho que porque acho que há uma evolução muito da política constante, não se passa de uma legislatura para outra e de repente somos a Dinamarca, não é? Claro, como se viu aliás com os governos do PSD, não é? Sim, e portanto eu acho que é essa noção das pessoas de querer... Ainda tinha posto aqui partilhei contigo uma citação de um jogo que eu estava a jogar. Era ótima citação. Que dizia que as maiores atrocidades do mundo tinham sido cometidas por pessoas que queriam um mundo melhor depressa demais. Exatamente. E eu li aquilo e achei interessante, porque eu acho que estas pessoas que votam realmente querem um país melhor. Só que não estão dispostas a esperar e que as coisas evoluem e querem as coisas melhores de um tempo para o outro. E quando queres as coisas melhores de um dia para o outro, vais votar nestes gajos que te dão essa ilusão de que isso é possível. E depois fazem as atrocidades. Há aqui uma coisa ainda, isso está estudado, até aconteceu nos anos 30, na Alemanha, com o descontentamento pós-Primeira Guerra Mundial e com a hiperinflação e com o ressentimento que havia, porque o povo alemão foi severamente castigado pelos aliados depois da Primeira Guerra Mundial. E sentia que era injusto, que era não é? Estou a falar da Primeira, não da Segunda Guerra Mundial. Ali da transição, e que foi isso que permitiu a ascensão do Hitler. E eu acho que existe também, se calhar, um nível mais psicanalítico, que é, isso acontece muito, que é a tua insatisfação pessoal. Tens um emprego de merda, as coisas não te correram bem, não tens aquilo que tu achas que devias ter. Sim. Em alguns casos trabalhaste para isso, em outros casos não trabalhaste, não interessa, mas estás claramente aquém daquilo que tu gostarias que tens, e transferes as tuas mágoas pessoais. Como quase toda a gente toda a gente tem quase essa sensação. Toda a gente, está bem, mas estou a dizer, tu depois podes fazer um exercício de dizer, há merdas que são como são, a vida é assim, há derrotas e vitórias e nem tudo é exterior a mim, ou seja, o universo não me deve nada, ou seja, eu não sou exclusivamente uma vítima, sendo que há pessoas que realmente são vítimas, mas não sou exclusivamente uma vítima, e as pessoas transferem isso para algo exterior, que é o imigrante, o cigano, o Costa, o PS, ou seja, e não quer dizer que não haja um fundo de verdade nisso, que tu podes ser prejudicado pela forma como as coisas estão, mas não exclusivamente. Eu acho que isso acontece imenso, e aconteceu, por exemplo, como eu disse com os alemães, que era a ideia de que tudo o que acontecia de mal na Alemanha era exterior à Alemanha, não era? Porque eram os judeus ou eram os aliados. E eu acho que o voto por protesto, não é? Porque, este voto por protesto muitas vezes tem a ver com uma virulência enorme, com um ódio mesmo, não é? Eu vejo pessoas dizer, o socialismo é a coisa pior do mundo. E eu tenho muito a dizer sobre o PS, no qual não votei, mas não é uma cena que me consuma, a vida 12 horas por dia, não é? Sim, sim. E eu acho que há aqui algo também psicanalítico, mais profundo, que vai além do contexto político. Como há à esquerda também, não é? Como há nos partidos de esquerdas, qualquer gajo de direita é fascista, não é? Claro, sim. Acho que esse discurso é perigoso para os dois lados. E há muita questão do voto, do egoísmo, não é? Já não sei, acho que foi o Daniel Oliveira que fez um artigo sobre a iniciativa liberal, falava disso, que era a cena egoísta. E expunha lá algumas coisas. Eu nem desgosto da frescura que a iniciativa liberal traz à política. Acho que é uma frescura importante. Se aquelas medidas funcionam, se é uma coisa
meritocracia é muito linda, mas é quando as pessoas partem do mesmo patamar e têm as mesmas oportunidades. E acho que abolir de todas as partes, tudo o que seja estruturas públicas, é um erro, como basta olhar para os Estados Unidos e perceber. Em alguns países pode funcionar, noutros não poderá não funcionar. E confio pouco nos privados, como se vê pelos preços das gasolinas, para que haja competição e preocupação pelo consumidor. Mas uma das grandes ferramentas da iniciativa liberal foi tu ires ver quanto é que tu poupavas no IRS. Tu. Ou seja, muitas das pessoas que foram votar na iniciativa liberal foi por isso. Quanto é que eu vou poupar? Quanto é que eu vou ganhar a mais? E se fodam os outros. Não é? Ninguém foi pôr... Bem, deixa cá ver, então quanto é que um gajo mais pobre ganha? E aquilo está feito para, obviamente, quem ganha menos também tem isenção e não sei o quê, mas quem ganha mais é que ia ter as maiores poupanças. Uma das coisas... E eu já até falei aqui, não é? Eu nem acho mal a taxa única. Eu acho que se a economia funcionar e continuar a haver apoios para quem mais precisa, a taxa única não me parece nada mal, no sentido em que tu também pagas mais. Quanto mais ganhas, mais pagas, não é? Agora, tem que haver dinheiro, e neste caso da iniciativa da taxa única, acho que ia haver menos de 50% de receita para o Estado. E eu não vi ninguém explicar como é que todas as coisas que dependem, e ok, acabas com a saúde pública, com a educação pública, é tudo substituído por privados, são melhores, são mais bem geridos, há competição, certo, mas os preços, o pobre ganha igual, o gajo que ganha o ordenado mínimo ganha igual, porque não vai descontar. Mas o preço da saúde vai aumentar, o preço da educação vai aumentar, o preço vai aumentar tudo, porque é gerido por privados. E então há aqui uma série de coisas... que essa campanha também que é feita do quanto é que você vai melhorar, quanto é que vai, que também não é... Que é o tal binarismo que nós falávamos há bocado, não é? E é apelar ao egoísmo das pessoas. Eu acho que o voto é muito egoísta. Poucas pessoas votam a pensar nos outros, não é? Eu sobre isso tenho a dizer que vivi em 2 países com enormes desigualdades, que são os Estados Unidos e o Brasil, sendo que Espanha acho que também é um dos mais desiguais, onde eu também vivi, mas pronto, Espanha e o Brasil é claro, onde claramente as desigualdades na educação e na saúde são de partir o coração. Eu tentei ir uma vez a um centro de saúde e a um hospital públicos, e desisti, disse ok, tenho seguro de saúde, caguei, não vou tentar fazer, tipo, eu tentar ser, não, sou íntegro, não é íntegro, mas vou tentar fazer as coisas, é impossível. E percebi uma coisa em relação com todos os defeitos que Portugal tem, que é a tua qualidade de vida. Só dizer isto. Eu no Brasil ganhava por mês mais dinheiro que provavelmente estou a ganhar hoje em dia. E eu não trocaria, ou seja, ganhar menos dinheiro e ter a vida que tenho aqui pela vida que tenho no Brasil. Porquê? Porque a minha vida não existe apenas com o dinheiro que eu recebo na conta. Ou seja, o facto de viver coisas exteriores a mim, como... e por isso é que os países onde há menor desigualdade, as pessoas são mais felizes. Isso está estudado. Suécias, Dinamarcas, coisas do género. Que é... se há menos desigualdade, há menos pobreza nas ruas, há menos crime, há menos pessoas a ficar para trás e a tua vida melhora. Ou seja, o sentido geral é um sentido de harmonia e de felicidade. E isso notou-se. Uma das coisas que mais contribuiu para eu querer sair do Brasil foi eu não conseguir ausentar-me. Há pessoas que se calhar conseguem, também tinham mais dinheiro do que eu, do facto de à minha volta não ser fixe a vida para a maioria das pessoas. E como tal, estás a dizer, e de votação e no outro dia estava a falar com amigos meus. Eu não gosto nada da quantidade de impostos e de segurança social que pago como trabalhador independente. E gostaria de pagar menos. Mas para isso, o Serviço Nacional de Saúde deixasse de funcionar e outras coisas deixassem de funcionar, se calhar é melhor eu pagar estes impostos e queixar-me do que viver num país que depois vão-me queixar de outras merdas. Não é? Sim, porque eu acho que as pessoas também não sabem, não pensam nisso, que é tipo, subsídio à dependência, isto e aquilo. Se tirares isso, a criminalidade vai aumentar. Claro. E eu não sei, para mim, eu prefiro que haja, se calhar, vamos dizer que são metade, que não são, metade das pessoas que recebem subsídio, que estão a mamar do Estado e que não deviam receber, mas que há menos crime, do que pouparmos nessas pessoas e de repente um gajo não pode andar seguro na rua. Eu estou disposto a abdicar, a pagar um bocadinho mais impostos para ter mais segurança. E já não falo do crime, e claro que não são estes valores, né? Se tu de repente começas a ter uma população que começa a ficar mais para trás, não é? E ao contrário de ser a população mais preparada, a geração mais preparada de sempre, que tens mais pessoas na faculdade ou como estiveste, começas a ser o contrário, porque a educação é má, tu vais pagar isso a fatura daqui a 10 e a 15 anos e a 20 anos também. Sim. Não é? Muito bem. Vamos terminar este especial de regresso de eleições. Queria apenas deixar uma sugestão para quem tem Disney Plus. Estreou uma série que eu já vi, espanhola, extraordinária, chamada
Em espanhol é Antidistúrbios e em português é Polícia de Choque. Vejam, o primeiro episódio é fabuloso, a cena inicial, depois a cena seguinte. É de um gajo que é muito conhecido. Tu acho que já viste um filme dele, nós falámos disso, que é o Que Deus Me Perdoe, que é um thriller passado em Madrid. Ele trabalha sempre com a mesma guionista. E esta é claramente, até agora, das coisas que eu vi deles, é a melhor. Vejam, que vale a pena. Não sei se queres deixar alguma sugestão. As sugestões, vou deixar uma sugestão egoísta também, já que os liberais também estão em alta, e o Chega, que é Dr. G, ao vivo, dia 6 de março em Lisboa e dia 9 de março no Porto. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Isto vai ser um espetáculo ao vivo. Vou ter convidados de surpresa, portanto vai ser um bocadinho como é o programa no YouTube, mas com mais umas rubricas, mais uns jogos e mais umas macacadas e com convidados de surpresas. Já está bem compostas as duas casas, portanto vejam lá isso. Dia 6 e dia 9, 69. Pau. E vocês dizem, foi por acaso ou foi pensado? Foi por acaso, calhou. Não ia escolher um domingo e uma quarta-feira só para fazer essa brincadeira, não é? Mas vejam isso, está na Ticketline em março. Março, atenção, não é fevereiro, é março. Quem teve saudades nossas e quer ser patrono, sentiu a nossa falta e percebe a nossa importância na vossa vida, podem ir ao patreon.com/sembarbasnalingua e fazer-se patrono. Exatamente. Houve várias pessoas que o fizeram agora neste hiato. É verdade. Estamos quase a chegar aos 1000 patronos. Quase, temos 950, bem. E é isso, se quiserem fazer logo um ano, já sabem, têm 15% de desconto e aproveitem. Em breve vai haver novidades. Vai haver novidades, vai haver alterações. Para quem já é patrono não mudará nada, mas poderá mudar. Muda um bocadinho. Muda e não muda. Se muda, pronto. Sim, depois... sim. Não, ou seja, muda para melhor, para quem já é patrono. Exatamente. Muda para melhor. Pelo menos o sentido, a percepção de valor. Muito bem. Até para a semana, meus queridos. Cá estaremos para vos afagar. E o que é que vamos falar no episódio extra desta semana? Vamos falar de... Para deixar um lamiré às pessoas. Várias coisas. Vamos falar, por exemplo, da polémica do Spotify, do Joe Rogan e do Neil Young. Sim. Vamos falar do gordo do rugby. Okay. Que fica só assim. Depois as pessoas vão ver o que é, mas eu acho que é um bom título, o gordo do rugby. Gordo do rugby, parece-me bem. E talvez falemos do metaverso. Ainda aqui há algumas coisas que respingaram das eleições que não falámos, mas que são mais pequenas notas humorísticas que ficaram para falar. E sondagens, pá, eu gostava de saber. Depois para que é que existem sondagens? Mas vamos falar disso. É isso. E pronto. Então, até para a semana ou até já. Até já.